Olá, essa é uma aula de estudos amazônicos para o 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental José Luiz Cláudio. Eu sou o professor Walter Martins de Souza. E a nossa aula de hoje vai falar que a Amazônia é diferente de muitos lugares do mundo. Tem rio de várias cores. Quando se fala em Amazônia, em geral, não nos vem à mente o mar, mas apenas seus rios e florestas. Então, toda vez que a gente fala em Amazônia, geralmente vai pensar nisso, em florestas e em rios. E é preciso lembrar que o Brasil apresenta um grande litoral de águas azuis ou verdes, com praias e dunas de areia finas, altas e macias, o que não é nada comum na Europa e mesmo na América do Norte. Então, o litoral brasileiro ele é bastante longo e apresenta águas azuis ou águas verdes. Nós estamos falando aqui de água do mar. Apresenta também areia fina, uma areia que formam dunas e são basicamente brancas, alvas, essas areias. Na Europa não é assim. As praias de lá são totalmente diferentes dessas daqui. A água do mar, a cor é diferente e as praias também são bastante diferentes. Sendo que o litoral se prolonga por mais de 7.000 quilômetros de extensão, de norte a sul, começando no estado do Amapá, terminando no Rio Grande do Sul. Banha 17 estados brasileiros, dos quais 2 estão na Amazônia, o Amapá e o Pará. Ou seja, o litoral brasileiro está aqui, ele é bastante extenso, são cerca de 7.000 quilômetros de tamanho aqui de extensão. E são 17 estados que vão estar banhados pelo mar, ou que vão vir até aqui no mar. E da região amazônica, somente 2 estados são banhados pelo mar. É o Amapá e o Pará. Sendo que a gente pode notar também que existe uma biodiversidade generosa na terra e no mar. A Amazônia possui rios de várias cores, rio de águas escuras, rio de água barrenta, rio de águas límpidas e transparentes e rio de águas verdes. Nesse caso aqui, são 2 tipos de rio, um rio de água barrenta e um rio de água escura. Essas 2 águas, durante um longo caminho que elas percorrem juntas, elas não se misturam, elas percorrem o caminho junto. E a gente pode notar também que existem rios de águas verdes e de águas cristalinas. O fato da região amazônica possuir rios de várias cores não se constitui apenas uma beleza ou curiosidade da natureza. Cada tipo de rio forma um ambiente natural diferente. Está vendo aqui um rio de água esverdeada e um rio de água bastante clara, bastante cristalina. E a gente vai também verificar que o primeiro aspecto que a gente vai verificar é onde esses rios nascem. Por exemplo, o rio de água barrenta. Está aqui um exemplo de rio de água barrenta. E eles são rios amazônicos, é lógico. E, de modo geral, esses rios nascem, os daqui da Amazônia, que tem água barrenta, nascem na região andina, ou seja, nascem na Cordilheira dos Andes. Como que esses rios nascem? Principalmente do degelo. A Cordilheira dos Andes ela é coberta de neve durante o ano inteiro. E durante o verão, essa neve ela derrete. Parte dela derrete, a neve e o gelo, e vão dar início aos rios. Como esses rios nascem em um local bastante alto, é por isso que as águas se tornam barrentas. Vejamos aqui. A gente pode notar também que esses rios de água barrenta eles vêm de uma região de montanha muito altas, descem com muita força e grande velocidade. E na descida vão carregando grande quantidade de terra e de argila que se encontra nas margens e que vai misturando as suas águas. Por isso as suas águas são barrentas. Ou seja, essas águas são barrentas devido a esses rios nascerem em lugares muito altos e a água descer com bastante força. E ela, quando ela desce, ela vai levando o que ela encontrar pela frente. E tudo isso vai sendo misturado, como por exemplo a argila, que é o barro, vai se misturando à água, dando essa cor barrenta para ela. Exemplo de rios de água barrenta é o rio Amazonas, o Purus, o Madeira e o Juruá.
estão aqui. O Juruá, o Purus, o Madeira, o Amazonas, são rios de água barrenta aqui da região que a gente vive. E a gente pode notar também que são as terras e os materiais que esse tipo de rios carregam, principalmente durante as enchentes que vão formar as várzeas. As várzeas são terras baixas, planas, situadas às margens dos rios, formadas pela acumulação desses elementos: areia, terra, barro, detrito e outros materiais. Ou seja, esse material que o rio carrega, que são os sedimentos, eles vão sendo depositados em outros lugares, formando o que a gente chama de várzea. Essas várzeas são terras baixas ou planas que estão na beira dos rios. Exemplo de várzea são aqui na região que a gente vive. São essas praias que a gente frequenta no Rio Araguaia, no Rio Tocantins, na proximidade de Apinagé, de São João. Então, esses são exemplos de várzeas formadas pelos sedimentos que os rios carregam. E a gente pode notar também que no ponto em que a correnteza do rio é mais forte, a água costuma ser mais barrenta, porque carrega consigo uma quantidade maior desses materiais. A velocidade da correnteza nem sempre possibilita que esses materiais se fixem nas margens. Já nos pontos em que a correnteza é mais fraca, esses materiais vão se depositando nas margens e assim formam-se as várzeas e os igapós. Aqui um exemplo, o rio. Ele enche, está aqui a área normal dele, e quando ele enche, ele vai alagar as margens, formando o igapó, formando a várzea e depositando material, principalmente aqui na várzea. Esse material vai ficar aqui sedimentando essa região que a gente conhece como várzea. E rios de águas claras são outros tipos de rio. E essas águas claras dos rios da Amazônia nascem no Planalto Central ou a proximidade deles, ainda em outras elevações, que são mais baixas do que os altos terrenos onde nascem os rios barrentos. Ou seja, os rios de água clara nascem principalmente no Planalto Central ou nas proximidades desse Planalto Central brasileiro. E eles não nascem em grandes altitudes quanto os rios de água barrenta, são em altitudes menores. E ao falar desses rios de água clara, a gente pode notar que as suas águas são transparentes e cristalinas. Eles vêm de regiões onde a vegetação não é muito farta, ou seja, não tem muita vegetação, vão descendo o planalto ou montes pouco elevados. Por essa razão, desce com menor força, com uma correnteza menor que a dos rios de águas barrentas, e por isso arrastam menos material nas suas águas. Então, exemplo desses rios de águas claras são Tapajós, Xingu, Araguaia, Tocantins e Rio Branco. Esse exemplo aqui é o rio Tapajós, que as águas são bastante claras, as suas águas. E a gente pode notar também que na região que a gente vive aqui tem o rio Tocantins, lá na cidade de São João do Araguaia. E o rio Tocantins também é um exemplo de rios de água clara. E rios de águas esverdeadas. Há também os rios de águas verdes. No período das enchentes, os rios de águas claras ficam com suas águas esverdeadas. Isso acontece porque a força da correnteza das águas aumenta muito e, no seu curso, esses rios encontram uma vegetação verde, muito abundante às suas margens. Na passagem, elas arrancam pequenas árvores, mururés, tajás, canaranas, capins, musgos, etc., que encontram. Essa vegetação é despedaçada, partida, cortada e transformada em partes minúsculas, que se misturam com a água, então ela é essa coisa esverdeada. Ou seja, esses rios de água esverdeada, eles têm essa cor devido à vegetação das suas margens, que, devido à água passar, ela vai retirando essa vegetação, e essa vegetação, no transcurso do rio, elas vão sendo despedaçadas, dando essa cor esverdeada para os rios. E já os rios de água escura ou água preta. Esses rios daqui da Amazônia, como o Rio Negro e outros, nascem e correm em terras que podem ser planas, ou não, mas em lugares onde os solos são muito ácidos. Essa acidez se mistura com a água, deixando-a também ácida. Ou seja, esse rio de água escura, como esse aqui que a gente está vendo na fotografia, ele
ele tem essa coloração devido à acidez do solo, principalmente. Então, o principal fator que vai fazer com que a sua água se torne escura é o solo. Os ácidos desses solos produzem uma cor avermelhada e escura. Ao se misturarem com a água dos rios, dão a ele uma cor que se assemelha à cor de iodo, esse iodo de farmácia. Quando o rio é olhado de longe, vê-se apenas uma cor negra, porém, quando se recolhe um pouco de água na concha da mão ou no copo, constata-se que essa água ela é avermelhada. Então, de longe, a água do rio ela é escura. Mas quando a gente chega mais perto e consegue pegar um pouco dessa água com a mão ou com um copo, ou um litro, ou algo assim, a gente vê que a água não é totalmente escura, ela apresenta-se de forma mais avermelhada. Então esses rios de água escura eles são mais pobres em peixe que os outros animais. E outros animais devido à acidez do solo por onde correm. Os ambientes são muito ácidos, não são propícios ao desenvolvimento da vida animal. Por causa disso, os rios de águas escuras têm menos peixes e outros animais do que os rios de água barrenta e os rios de água clara. Não pense que a cor escura desses rios seja indicativo de água suja ou poluída. São apenas os elementos químicos, os ácidos naturais, que aí aparecem em excesso, que dão a eles essa cor. Ou seja, essa cor das águas do rio de água escura se deve principalmente à acidez do solo. E eles são bastante pobres em peixes e outros animais. Um exemplo é o Rio dos Veados que tem aqui na região que a gente vive. Esse Rio dos Veados tem as águas escuras e ele não é tão piscoso quanto outros rios, quanto o Taurizinho, quanto a Ubá. Por quê? Porque rio de água escura, eles têm menos peixes e outros animais devido à acidez da água. Essa acidez da água é adquirida pela acidez do solo. Pois bem, pessoal, está aqui o exemplo de águas escuras, são o Rio dos Veados, que eu falei agora há pouco, aqui em São Domingos. Esse Rio dos Veados, ele é muito utilizado pelas pessoas para o lazer, para tomar banho. Mas, como eu falei agora há pouco, ele tem poucos peixes e poucos animais, devido à sua acidez. Pois bem, pessoal, por hoje era isso.